Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Na aula de hoje falaremos sobre propriedades de probabilidade, probabilidade da união, probabilidade condicional e iremos concluir falando sobre estatística, sua representação gráfica, medidas de posição e desvio padrão. Na aula anterior falamos sobre o que é probabilidade, definimos experimento aleatório, espaço amostral, evento, e conhecemos a maneira correta de calcular a probabilidade de um evento ou acontecimento. Agora, iremos conhecer algumas propriedades de probabilidade, além da probabilidade de união de eventos e a probabilidade de eventos complementares. E para facilitar a compreensão das propriedades de probabilidade, é preciso que você conheça bem os diferentes tipos de evento. A seguir, vamos explicar cada um deles. Então, vamos considerar o lançamento de um dado perfeito para melhor entendermos os tipos de eventos a seguir. Evento certo é o evento que o próprio espaço amostral o representa. Exemplo, evento A, ocorrência de um número voltado para cima menor que 7. A, então, é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Evento impossível é o evento que é o subconjunto vazio do espaço amostral. Não tem a menor possibilidade de ocorrer. Exemplo, evento B, ocorrência de número voltado para cima maior que 6. B igual a vazio. E eventos complementares. São dois eventos, A e A barra tais que A união A barra igual a E. A interseção A barra igual a vazio. Podemos representar a relação entre A e A barra a partir do seguinte diagrama. Observe, olhando para o diagrama, que o conjunto A está representado em amarelo. E tudo que não pertence a A, mas que compõe o espaço amostral, está indicado por A barra. Para melhor entender a relação, observe o exemplo a seguir. Evento A, ocorrência de um número voltado ser par. A igual a 2, 4 e 6. Evento A contrário, ocorrência de um número voltado ser ímpar. 1, 3 e 5. Assim, A união A barra é igual a E, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Logo, A interseção A barra é igual a vazio. Agora que já vimos os diferentes tipos, podemos apresentar as propriedades das probabilidades. Considere E um espaço amostral finito e não vazio. E sendo A um evento de E, tem-se que E igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, logo, A interseção A barra igual a vazio. Agora que já vimos os diferentes tipos de eventos, podemos apresentar as propriedades das probabilidades. Considerando E um espaço amostral finito e não vazio, e sendo A um evento de E, tem-se que propriedade 1, probabilidade do evento vazio igual a zero. A probabilidade de um conjunto vazio é zero. Propriedade 2, probabilidade de E igual a 1. A probabilidade de um evento é 1. Propriedade 3, probabilidade de A maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. O valor da probabilidade sempre estará entre 0 e 1. Propriedade 4, probabilidade de A igual a 1 menos probabilidade de A barra. E probabilidade de A barra igual a 1 menos a probabilidade de A. Dois eventos A e A barra são complementares se não possuem elementos em comum e se a sua união dos seus elementos é o espaço amostral. Sendo assim, a soma das probabilidades dos eventos complementares é igual a 1. Caso 1, os eventos A e B não têm elemento em comum, isto é, A interseção B igual a vazio. Para este caso, temos que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Caso 2, os eventos A e B têm elementos em comum, isto é, A interseção B é diferente de vazio. Então, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B.
Vamos ver na prática como funciona? O que você acha? Imagine que você lança um par de dados honestos. Qual é a probabilidade de se obter a soma das faces igual a 7 ou 11? Inicialmente, determinamos o espaço amostral E. Então, você observa que você tem um espaço amostral que ele é formado pelas faces dos dois dados. E os pares foram formados de acordo com a combinação das faces dos dados. Assim, o número de elementos desse espaço amostral será igual a 36. Em seguida, temos os eventos associados a E. Evento A, igual a soma 7. Então, eu tenho os pares cuja soma são iguais a 7. Então, o número de elementos de A é igual a 6. Tenho o evento B, cuja soma dos pares é igual a 8. Então, eu tenho os pares aí cuja soma é igual a 8 e o número de elementos de B é igual a 2. Como A e B são eventos mutuamente exclusivos, A interseção B é igual a vazio. Então, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais probabilidade de B, que é igual a 6 sobre 36 mais 2 sobre 36, que é igual a 8 sobre 36, que resultará em 2/9. E aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Não perca o foco, hein? Vamos em frente. Suponha agora que em uma urna contém apenas bolas azuis, brancas e cinzas. Retira-se ao acaso uma bola. A probabilidade de sair uma bola branca é 5 sobre 12. Qual é a probabilidade de sair uma bola que não seja branca? Para resolver o caso proposto, considere E o espaço amostral. E é igual a x, tal que x é bola de uma urna. Sejam os eventos A igual a y, que pertence a E, tal que y é bola branca. E A barra, que é igual a Z, que pertence a E, tal que Z não é bola branca. Assim, a probabilidade será dada por probabilidade de A barra igual a 1 menos a probabilidade de A, que é igual a 1 sobre 12, que será igual a 7 sobre 12. Agora, mudando de assunto, vamos falar brevemente sobre o que é estatística, conceituar seus elementos e mostrar como organizar um conjunto de valores utilizando a distribuição de frequência. É comum lermos nas manchetes de informações sobre estatística do tipo Covid, venda de casa, recessão. E essas manchetes são exemplos de situações cotidianas que envolvem a utilização da estatística. Mas o que vem a ser estatística? A palavra estatística tem a ver com um conjunto de informações populacionais e econômicas de interesse do Estado, pois inicialmente somente ele utilizava a estatística. Até hoje, o Estado utiliza a estatística através do censo para coletar essas informações. Assim, podemos definir a estatística como a ciência que estuda a coleta, organização, análise e interpretação de dados para fins de pesquisa. A estatística possui diversas aplicações no nosso dia a dia, como, por exemplo, pesquisa eleitoral, controle de qualidade, índices econômicos, mercado de ações, previsões meteorológicas. Entretanto, para entendermos a estatística, é importante conhecermos alguns de seus principais elementos. Entre os principais elementos da estatística, temos população, que representa o conjunto de elementos com características em comum estudadas. Por exemplo, um conjunto de livros de uma escola. Amostra, que é o subconjunto da população, ou seja, uma parte do todo. Por exemplo, livro de autoria de Gerlach Duberten, de uma escola. Variáveis são as informações estudadas de uma população. As variáveis podem ser classificadas em qualitativas, atributos, e quantitativas, contáveis. Veja a representação a seguir. Então, observe nesse quadro que nós temos a classificação das variáveis. Variável qualitativa ou atributos. Temos como exemplo cor, beleza. Quantitativa e discreta, número de alunos. Quantitativa contínua, peso, altura, idade. Então, tudo que você pode fazer medições são variáveis contínuas.
e tudo que você pode fazer contagem são variáveis discretas. Amplitude total, que indica a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Valores. Então veja o exemplo. As notas da avaliação de matemática de 20 alunos de classe de Ana são as seguintes. Então você tem aí 20 notas de 20 alunos da classe de Ana. E o problema é saber qual é a amplitude do conjunto de notas. Como é que eu faço para resolver isso? A solução é você fazer a diferença entre o máximo e o mínimo, ou seja, a diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto de dados. Então eu tenho aqui que A é igual a 10 menos 5, então A é igual a 5. Agora, vamos começar a pensar uma forma de melhor estudar os dados estatísticos. Quando não se tem muita prática em trabalhar com análise de dados em estatística, o ideal é organizar os dados da melhor forma e é justamente essa a função da distribuição de frequência. Para construir inicialmente a distribuição de frequência, são necessárias 3 etapas. A primeira, ordenar os valores de forma crescente ou decrescente, que é o rol. Segundo, registrar o número de vezes que cada um dos valores aparece num conjunto de dados, frequência absoluta ou simplesmente frequência. E, terceiro, determinar a porcentagem relativa de cada valor da frequência absoluta, frequência relativa. Veja o exemplo. As notas da última avaliação de matemática de 20 alunos da classe de Ana são as seguintes. Então você tem aí a nota de 20 alunos. E o problema pede, elabore uma tabela de distribuição de frequências que apresente a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, observe a solução. Nela, nós organizamos os dados em uma tabela e calculamos as frequências. Então, você vê na primeira coluna as notas, de 5 a 10. Na segunda coluna, a frequência, FI, que indica o número de vezes que cada um dos valores aparece. Observa que o total terá que ser exatamente igual a 20, não pode ser mais nem menos. Mas por que 20? Porque no enunciado do problema diz que foram registrada a nota de 20 alunos. E na terceira coluna, que é a coluna FR, nós temos a frequência relativa. Como eu fiz para calcular a frequência relativa? Eu peguei cada valor da frequência absoluta e dividi pelo somatório da frequência absoluta, que é igual a 20. Então você pode ver no primeiro caso, 6 dividido por 20, que é igual a 0,30, que é igual a 30%. E o raciocínio foi análogo até o último valor dessa tabela. Agora, vamos aprender um pouco sobre a importância da representação gráfica na estatística e conhecer os principais gráficos estatísticos. Iremos também aprender a analisar e interpretar resultados apresentados graficamente. É comum encontrarmos representações gráficas na seção de economia e finanças ou até mesmo na seção de esporte de jornais e revistas especializadas. Assim, é impossível encontrarmos situações reais representadas graficamente para análise, tais como atletas transferidos, pesos dos produtos no IPCA, plantio. A representação gráfica e estatística permite-nos analisar e interpretar dados de forma rápida e eficiente. Mas para que tudo isso ocorra, é necessário que a representação gráfica obedeça a 3 princípios básicos: simplicidade, clareza e veracidade. Existem vários tipos de gráficos estatísticos que são utilizados levando-se em consideração forma de apresentação das informações coletadas. Dentre os gráficos existentes, os principais são gráfico de barras ou coluna, que são utilizados normalmente para representar a quantidade ou valores absolutos. Conforme vocês podem ver no exemplo aí, o gráfico que fala sobre os títulos estaduais na história dos clubes Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Gráfico setorial é utilizado para representar proporção ou porcentagem em relação ao todo, também conhecido como gráfico de pizza ou polar. No exemplo, você tem um gráfico setorial, onde ele mostra a situação dos alunos em relação à condição de aprovação ou não no final do ano. Então, vocês observem aí que esse gráfico ele foi dividido, né? Esse círculo foi dividido
percentualmente em 3 situações: reprovado por falta, que representa a parte vermelha, reprovado em verde e aprovado em azul. Gráfico de linha, que é utilizado para representar a evolução de uma variável em relação ao tempo. Conforme você pode ver do exemplo abaixo, nós temos aí o consumo de água. Então você tem a evolução do consumo de água em função do tempo e indicado na vertical a quantidade de água consumida. Agora vou apresentar a vocês as medidas de posição, que são também conhecidas como medidas de tendências centrais ou medidas de centralidade. Assim, conforme o próprio nome sugere, as medidas de posição descrevem a tendência do agrupamento de dados em torno de certos valores do conjunto de dados. As principais medidas de posição são média aritmética, que pode ser simples ou ponderada, moda e mediana. A média aritmética simples, x-barra, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. E a fórmula é dada por x-barra igual x1 mais x2 mais x3 até mais xn sobre n, que é igual ao somatório de xi sobre n. Vejamos um exemplo. Na 7ª rodada de um campeonato de futebol, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida será apresentada na tabela a seguir. Observe que você tem uma tabela com 2 linhas. A primeira linha se refere ao número da partida e a segunda linha corresponde ao número de gols realizados em cada uma dessas partidas. Para resolver esse problema, para chegarmos à solução desse problema, você precisa calcular a média de gols da rodada, somando todos os gols que foram realizados, desde a primeira rodada até a 10ª rodada. Então, x-barra é igual ao somatório desses gols, que representa 43, e será dividido pela quantidade de partidas que ocorreram, 10. 43 dividido por 10 igual a 4,3. Para a média aritmética ponderada, x-barra, é calculada multiplicando cada valor do seu conjunto de dados pelo seu peso. E, em seguida, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. A fórmula para este caso é dada por x-barra igual a x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais reticência mais xn vezes pn sobre P1 mais P2 mais reticências mais PN, que é igual ao somatório de XI vezes PI sobre o somatório de PI. Vamos ver o exemplo que surge. Durante o mês foi computado o número de refeições servidas por dia em um restaurante. Então observe que nós temos uma tabela com 2 colunas. A primeira coluna se refere ao número de refeições servidas por dia, que eu vou chamar de X. E na segunda coluna eu tenho a quantidade de dias, que eu vou chamar de FI. Para melhor ilustrar o enunciado, vocês podem observar que existe uma representação gráfica. Agora, como eu faço para determinar a média deste caso aí? É simples. Eu vou pegar o número de refeições servidas por dia e vou multiplicar pela quantidade de dias em que foi vendida essa quantidade de refeições. Então, assim, a minha média aritmética ponderada me dará o seguinte valor: 4.704 dividido por 30, que corresponde a 156,8. Agora vamos entender o que vem a ser moda. A moda, MO, é representada pelo valor de maior frequência, isto é, o valor que ocorre mais vezes num conjunto de valores. Exemplo: o conjunto de valores 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Qual seria a moda disso? A moda é 1, pois o valor de maior frequência é 1. A mediana, MD, é a principal medida de posição,
pois ela divide o conjunto de valores em duas partes iguais. Para determinar a mediana, entretanto, é necessário colocar os valores em ordem e localizar o termo central. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Vamos ver os exemplos a seguir. Primeiro, considere os preços do litro de gasolina coletados em 5 postos numa cidade. Então, eu tenho o valor de 5 postos de gasolina referente ao litro da gasolina. Então, para resolver, eu ordeno esses valores. E você observa que o valor central, à direita dele e à esquerda, você tem a mesma quantidade de valores, o que caracteriza que este valor é a minha mediana. Então, a minha mediana está na terceira posição e corresponde ao valor de 2,59. Agora, considere o segundo exemplo. Considere os preços dos litros de gasolina coletados em 6 postos de uma cidade. Então, você tem aí elencado 6 valores de gasolina de 6 postos distintos. Para determinar o preço mediano, MD, vamos primeiro colocar os dados em ordem crescente. Então, os valores agora foram ordenados. Como a quantidade de elementos que eu tenho é par, para determinar a mediana é necessário determinar a média entre o terceiro e o quarto valor. Porque quando eu determino a média entre o terceiro e o quarto valor dessa ordenação, eu percebo que à direita deste valor obtido e à esquerda dele, eu terei sempre a mesma quantidade de valores, que na verdade caracteriza o que vem a ser a mediana, que é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Para finalizarmos, falaremos sobre a principal medida de dispersão, o desvio padrão. Mas, inicialmente, iremos conceituar o que vem a ser medida de dispersão. Vamos nessa? As medidas de dispersão ou de variabilidade são medidas que descrevem o comportamento de um grupo de valores em torno das medidas de tendência central. As principais medidas de dispersão são variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Aqui, iremos tratar especificamente de uma única medida de dispersão, que é o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida usada para verificar se o conjunto de dados é estável ou homogêneo. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os valores do conjunto de dados estudados. Logo, o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Para determinarmos o valor do desvio padrão, usamos a seguinte expressão: desvio padrão, dp igual a raiz do somatório de xi menos a média elevado ao quadrado sobre n, onde xi representa o valor individual de cada uma das variáveis, x barra é a média dos valores e n o número de valores. Com base nessa fórmula apresentada, é possível afirmar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para ilustrar, vamos pensar no seguinte problema. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55 metros, 1,70 metros, 1,80 metros. Qual é o valor da média e do desvio padrão da altura dessa equipe? Dado, a média é igual a 1,8. Bem, com base nessas informações, basta simplesmente que eu utilize a fórmula do desvio padrão, aquela fórmula que foi dada lá inicialmente. Então, eu vou pegar o valor de cada estatura do atleta, vou subtrair da média aritmética e elevar ao quadrado. Feito isso, eu somo esses valores, divido pela quantidade de informações. Após dividir, eu vou achar a raiz quadrada desse valor. Então, ao final, eu terei aí o valor de 0,1027. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Aproveite os conhecimentos aqui adquiridos e faça um resumo no seu caderno. Não esqueça de compartilhar o conhecimento adquirido com os seus colegas. Um grande abraço e até a próxima!